A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar a sua casa. Nós estaremos agora gravando a mensagem 468. Está escrito em João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. E agora o 28. Perguntaram-lhe eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus no 29. A obra de Deus é esta, que crede naquele que ele enviou. Então Deus, ele tem uma forma de analisar as coisas diferente de nós. É interessante nós sabermos, nós percebermos e notarmos, quando nós notamos que uma pessoa nessa terra, geralmente ela tem uma opinião diferente da outra. Uma pessoa gosta de um time de futebol, outra pessoa gosta de outro. Uma pessoa vota para um candidato, outra pessoa vota para outro candidato. Uma pessoa acha que determinada situação é certa, outros acham que é errado. Então, nós não somos parecidos, nós não somos iguais. Nós temos pensamentos diferentes, né? Agora, quando nós nos deparamos com Jesus, Jesus ele é a verdade. A forma de Jesus analisar não é igual à forma dos homens, porque os homens, a maioria, são carregados de enganos, ou seja, não conseguem analisar as coisas dentro de um padrão verdadeiro, dentro de um padrão correto, dentro de um padrão justo. Muitos homens, eles são carregados de uma cegueira espiritual, né? Na verdade, todo ser humano é meio cego. Existem alguns que são mais cegos do que os outros. Agora, isso não acontece com Deus. E não acontece com Jesus. Tem pessoas que chegam a dizer: eu não concordo com Jesus, né? Tem outras pessoas que pensam: eu penso diferente. E não aceitam e não propõem no seu coração uma mudança. E Jesus, ele andou realizando milagres na terra. E um desses milagres foi a multiplicação dos pães. E aí, Jesus encontrando-se, diz aqui no versículo 25, então, encontrando-se do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaram aqui? Então, o povo, né, as pessoas, depois que Jesus multiplicou os pães, elas começaram a seguir a Jesus, mas não era por causa do milagre, não era para um propósito espiritual, não era para aproximar-se mais de Deus, não era para poder ser uma pessoa mais abençoada na terra. Na verdade, eles estavam se aproximando de Jesus porque Jesus multiplicou os pães e aí eles não queriam mais, de repente, trabalhar para poder comer, né? E Jesus falou assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aí Jesus, ele disse algo aqui que tem a ver com o nosso cotidiano, né? Hoje a maioria das pessoas, não é que Jesus não disse que a pessoa não deveria trabalhar
para comer. Mas o sentido que eu vejo aqui é que Jesus, ele estava querendo dizer assim, se esforçai, dá o seu máximo, né? Viva nessa terra, não pensando somente na vida desta terra. Né? Porque tem pessoas que todo o seu esforço, todas as suas forças são aplicadas para coisas desta terra que vão passar. Jesus estava dizendo, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Como eu vou trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna? Esse trabalhar significa buscar a Deus. Esse trabalhar pela vida eterna, pela comida que não perece, é estarmos lendo a Bíblia, é estarmos em oração, é estarmos se envolvendo nas coisas do reino de Deus, é estar realizando, obviamente, a obra do nosso Criador. Deus, ele tem uma obra para você realizar, uma obra espiritual. E quando você realiza essa obra espiritual, você está se alimentando de uma comida espiritual que Deus vai te dar. Então, e quando nós estamos nos envolvendo com essa obra de Deus, nós estamos trabalhando para o reino. E ele continuou, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Então, Jesus ele foi marcado com o selo de Deus. Jesus ele tem o alimento, o pão, ele é o pão da vida, né? Que ele nos sacia de toda fome, ele mata a nossa fome. Jesus ele tem sobre ele o Espírito Santo, e todo aquele que se aproxima, todo aquele que busca a Deus, né? Deus ele supre essas necessidades espirituais. E perguntaram, o que faremos para executar? Olha só, o que faremos para executar? Eles perceberam que Deus estava falando, ó, vocês têm que se esforçar, que Jesus ali estava falando, né? E Deus estava colocando isso no coração de Jesus, que eles tinham que se esforçar para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E eles perguntaram até, que faremos para executar a obra de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que crede naquele que ele enviou, né? Então, a obra de Deus é a gente crer nas palavras de Jesus. Porque automaticamente, quando nós cremos em Jesus, nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós tudo se torna diferente na nossa vida. Né? Nós conseguimos enxergar a necessidade de executar, nós começamos a ver uma preciosidade, algo extraordinário nas palavras de Jesus, e nós começamos a perceber que não nada nesta terra é maior do que Jesus, e nada nesta terra é mais significativo do que fazer o que Jesus falou. E nós começamos a ver que o que Jesus falou vai levar à vida eterna. E aí nós passamos a comunicar com as pessoas, nós começamos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e nós começamos novamente eu soltei o áudio aqui sem problema. Se você estiver ouvindo esse áudio, esse é o segundo áudio, tá? O primeiro é antes desse, porque na hora que talvez que eu for divulgar nos grupos, vai sair em segundo lugar, mas o primeiro é esse, tá? Então, quando nós, né, Deus ele tem um projeto na nossa vida, e ele quer que nós executemos esse projeto na terra, né? E existe uma diferença, assim como existe uma diferença entre a madeira e o ouro, tem uma diferença, né? Quando cai a ficha, né? Quando nós temos a revelação, quando nós cremos realmente em Deus, em Jesus, nós passamos a ver, a enxergar a dimensão, a diferença que existe entre ter Jesus na vida e não ter.
né? É uma diferença extraordinária, é uma grande diferença. Por quê? Porque quem crê em Jesus vai viver eternamente com Deus. E quem não crê em Jesus não vai viver com Deus. Então nós passamos a nos esforçar para crer cada vez mais, para fazer a vontade de Deus e para levar outras pessoas para essa salvação eterna, né? Então nós estaremos orando agora, né? E que o maior esforço da nossa vida seja em fazer a obra de Deus na terra. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, Senhor. Meu Deus, me ajuda, meu Pai, a cada dia mais, ó Deus, fazer a sua vontade na terra, Pai. Porque, meu Deus, passará o céu e a terra, mas a sua palavra jamais passará, meu Pai. Ó Deus, me ajuda, Senhor, e ajuda a todos que estão ouvindo, Pai, esse áudio, a executar o seu projeto, o seu plano, Pai, a nos envolver com as coisas do seu reino. Porque, meu Deus, às vezes nós passamos o dia todo sem buscar a tua face, sem fazer a sua obra. Às vezes nós passamos anos, ó Deus, sem evangelizar, sem visitar os doentes nos hospitais, nas cadeias. Às vezes nós passamos o ano todo, ó meu Deus, sem ajudar um enfermo, sem ajudar, ó Pai, uma pessoa, Deus, que está passando fome, Deus, sem pregar a sua palavra, sem viver a sua palavra. Às vezes nós estamos, ó Deus, envoltos com pecado, envoltos, ó Deus, com uma escuridão que se apossa, às vezes, do nosso coração e da nossa vida. Mas, Deus, em nome de Jesus, Pai, hoje é um dia especial, Pai. Hoje é um dia que o Senhor escolheu para tirar, ó Pai, essa cortina dos nossos olhos. O dia que o Senhor escolheu, Pai, para desembaçar a nossa visão. Assim, ó meu Deus, como chove, e quando nós estamos dentro de um carro, Pai, em chuva, nós não enxergamos o que está acontecendo do outro lado, Pai. Assim, muitas pessoas estão, ó meu Pai, com os olhos embaçados e não conseguem enxergar o outro lado da vida, Pai. Estão só nessa vida natural, só na vida deste mundo, meu Deus. E nós estamos orando, Pai, nesta manhã, Pai, pedindo, ó Pai, ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor, meu Deus, que um milagre venha acontecer em nossas vidas, a fim de que possamos cumprir o seu projeto, o seu plano. Vai abençoando essa família, Pai, dessa pessoa. Vai, meu Deus, curando os enfermos. Ó, meu Deus, passa com a tua glória agora, Pai, na família, na vida daqueles que estão ouvindo esse áudio, Senhor. Vai curando o Senhor do câncer, vai curando o Senhor dos problemas na visão, dos problemas de pele, Pai, dos problemas, ó Deus, de coração, dos problemas de estresse, depressão. Meu Deus, vai curando tudo isso, Pai. Vai desfazendo o mal, Senhor. Vai desfazendo as trevas, meu Pai. Nós te pedimos, meu Deus, em o nome de Jesus. Aleluia.